Saúde. Apresentação, Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje continuando a nossa série sobre radiologia intervencionista. Vamos receber aqui hoje o Dr. Luiz Sérgio Pereira Grilo Júnior, que é diretor do Departamento de Intervenção Percutânea da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, a SOBRICE, e também possui ampla experiência em radiologia intervencionista e diagnóstico por imagem. Hoje falando aí sobre a incorporação da técnica de ablação, a gente vai entender um pouco mais sobre essa técnica ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e representando aí um marco, né, para a oncologia brasileira. Bom dia, doutor, seja bem-vindo aqui ao CBN Saúde. Tudo bem? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aí pela CBN. Bom dia, doutor. Muito obrigada aqui pela sua participação para falar sobre esse tema tão importante, né? A gente que está aqui nessa série sobre a radiologia intervencionista, hoje vamos falar não só dos aspectos de tratamento, mas também de o que isso traz de economia e os impactos econômicos aí também para o tratamento de saúde, para a saúde pública, né, doutor? Primeiro, vamos entender o que é a ablação. Vamos lá, Luciana. A ablação é uma técnica médica que nós utilizamos uma agulha especial, introduzimos ela pela pele até atingir um nódulo no fígado, por exemplo. E ali naquela posição nós ligamos essa agulha em um equipamento que vai gerar uma energia e vai cozinhar o tecido tumoral, destruindo especificamente o tumor e uma pequena margem de segurança em volta para fazer com que aquela área seja tratada, aquele tumor seja tratado. Nós não realizamos cortes, é uma punção e esse procedimento dura em média aí 1h30, 2 horas. O paciente pode ter alta no mesmo dia, habitualmente. Bom, então a gente está aí diante de uma grande transformação da nossa saúde, principalmente aí em relação aos impactos financeiros que isso gera aí para a saúde pública, né, doutor? Perfeito, Luciano, perfeito. As modificações, elas são significativas. Trouxe a informação aqui já que o paciente habitualmente não fica internado. A possibilidade de complicações também ela é bem menor quando nós comparamos com as técnicas cirúrgicas convencionais, e isso faz com que esse tratamento seja mais barato. A gente tem um termo que a gente usa que chama custo efetivo, mas vamos trazer aqui para a linguagem mais acessível, custo-benefício, né? Aquela expressão que as pessoas usam, né? Isso é custo-benefício. A gente entrega o resultado como resultado de uma cirurgia com um custo menor. Certo. E quais são os pacientes que podem ser beneficiados, doutor, com essa técnica? Então, os pacientes que são beneficiados com essa técnica são pacientes que têm tumores até 3 centímetros, tá bem? Essa incorporação que o Ministério da Saúde fez foi para tratar tumores no fígado, mas ele pode ser tratado em outras partes do corpo, como, por exemplo, no rim, no pulmão, na tireoide, nos ossos, tá bem? Mas especificamente essa entrada agora foi para tratar tumores do fígado. E ele vai beneficiar principalmente, Luciana, os pacientes idosos, pacientes com comorbidades, pacientes que anteriormente não tinham condições de ser submetido a uma cirurgia. Aquele senhor que tinha, por exemplo, uma cardiopatia, algum problema grave de saúde, que antes não poderia ser beneficiado de uma cirurgia e que agora ele vai poder se beneficiar. Muito bem, a gente sabe aí que a radiologia intervencionista ela tem atuado em vários procedimentos, né, doutor? Quando a gente fala aí de tratamento oncológico, o que isso traz? O senhor trouxe aqui já alguns pontos relevantes, mas para a gente poder explicar um pouco melhor, né, para quem está, inclusive, enfrentando, né, esse tratamento, o que vem aí pela frente, doutor? A gente vem com essa perspectiva, né, Luciana, de oferecer uma saúde de precisão e qualidade para o paciente do sistema público de saúde. A gente vê que a realidade do Brasil, e ela não vai mudar muito nas diferentes regiões, são de filas, né, de pessoas ali aguardando filas para ser submetido a uma cirurgia.
E por que essa fila? Porque os leitos dentro de uma estrutura hospitalar, eles são finitos, né? Então, assim, existe uma quantidade. E para ser submetido, por exemplo, a um tratamento de um tumor de fígado, esse paciente precisa de ter uma UTI disponível, porque ele vai ser submetido à cirurgia aberta convencional, tá bem? Que é o nosso, digamos assim, o nosso comparador aqui, e é onde a gente vai conseguir entregar esse benefício. Então, esse paciente vai precisar de uma UTI. Vai ter que ter uma reserva de UTI, vai ter que ter depois um leito para ele ir para se recuperar. Com a técnica intervencionista, esse procedimento a gente consegue fazer e o paciente vai embora para casa no mesmo dia. Então, vamos lá. Um paciente que ocupa aí um leito hospitalar durante uma semana, esse leito pode ser ocupado, se optarmos por realizar essas técnicas intervencionistas, terapia ablativa, esse paciente vai ocupar um paciente a cada período. Então, numa semana, em vez de um paciente cirúrgico, a gente conseguiria tratar 10 pacientes, um de manhã e um à tarde. Então, pensa assim, isso é um ganho de escala significativo, né? Você oferece mais vagas, né? Você gira aquele leito com maior velocidade, você consegue tirar aquele paciente que ia ali esperar 1-2 meses na fila, né, que muitas vezes, quando fica nesse tempo de aguardo, de espera, chega ali, a condição da cirúrgica já não é a mesma e às vezes o paciente não tem mais aquela opção de cirurgia, então perde a condição cirúrgica e vai para uma condição que a gente chama paliativa, né? Então esse é um grande diferencial, a gente dá celeridade, né, nesse processo de tratamento. Eu trouxe aqui, né, os impactos positivos aí, principalmente econômicos, né, de ganho aí de menos leitos, né, menos medicamentos até e menos complicações até, né, doutor? Agora, com relação, a gente sabe ao tempo, né, a gente sabe que essa questão do câncer, quanto mais rápido, né, a pessoa for buscar esse tratamento, mais chances ela tem de vencer, né? E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa questão. Sena, o tempo é o nosso maior inimigo, tá? O tempo para tratar o paciente oncológico é o nosso maior inimigo. O paciente com câncer, ele não espera. A doença ela não espera, ela não dá aquela pausa assim, eu vou esperar aqui que o paciente consiga fazer os exames pré-operatórios, eu vou esperar aqui que consiga uma vaga. Não, a doença ela vai progredindo, né? E assim, isso é muito ruim, que quanto maior o tempo vai passando, a doença vai aumentando, pode se espalhar para outras partes do corpo. Então, assim, quanto antes a gente conseguir intervir, maior é o benefício para o paciente. A gente coloca assim, no câncer, quando a gente trata câncer, a gente fala assim em estadios, né? O estadio inicial, o estadio mais precoce, o estadio intermediário, o estadio mais avançado. Então, quanto mais a gente vai saindo do estado precoce para o avançado, maior o custo do tratamento, o tratamento vai ficando mais caro, a possibilidade de cura ela diminui. Então, esse é o objetivo da gente conseguir intervir o quanto antes possível para a gente conseguir oferecer uma possibilidade de cura para os nossos pacientes. Agora, doutor, quando a gente pensa, né, nesses procedimentos mais modernos, a gente sempre sabe que estão nos grandes centros, né? Qual a importância, né, e como está sendo avançado aí essa expansão, principalmente em regiões do interior de São Paulo, por exemplo? A gente está aqui no Vale do Paraíba. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância, né, dessa expansão e como é que está esse processo para os municípios, né, também usufruírem desse tratamento. Luciana, assim, vocês estão no Vale do Paraíba, assim, uma região histórica para o Brasil, né? A economia do Brasil surgiu aí na região do Vale do Paraíba, né? E assim, é uma região extremamente bem desenvolvida na área médica, tratamento médico, tá? Tem serviços de referência aí. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um podcast com o Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto. O Ricardo Augusto, ele é médico intervencionista aí em São José dos Campos, em Taubaté. Eles atuam, a equipe deles aí atua no Hospital Pio XII e é um case de sucesso para o Brasil. Tá? Eu acho que assim, vocês têm um serviço de grande referência. O
Ricardo estava trazendo para nós aqui que na jornada do paciente que eles atendem aí, em até uma semana, em 5 dias úteis, eles conseguem estar tratando pacientes com técnicas de quimioembolização. Isso é muito, muito interessante. De fato, é um case de sucesso para o Brasil e que a gente deve se espelhar. Agora, vamos pensar no Brasil, nessa continentalidade que nós temos, né? De fato, a maior concentração dos especialistas em radiologia intervencionista estão dentro das grandes capitais, estão na região sudeste. A região norte, nordeste, a gente ainda precisa de avançar um pouco mais. Contudo, tudo isso ela é um beneficiando o outro, né? A partir do momento que eu trago essa tecnologia, eu faço com que eu tenha o especialista trabalhando nessas cidades do interior. Eu vou trazer aqui um case bacana para a gente, que foi uma ação que a Sobrice... Tá me ouvindo? O senhor pode repetir, por favor? Tudo bem. Eu trago aqui um case interessante, que a Sobrice, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, fez uma ação chamada Ablation Day. Essa ação foi feita no dia 13 de dezembro de 2023. Nesse movimento, nós fizemos esse tratamento de terapia ablativa em todo o Brasil. Nós conseguimos doações desse material, que ainda não estava disponível no SUS, e nós fizemos esse tratamento em diversas cidades do Brasil. Nós fizemos em Cacoal, em Rondônia, em Campina Grande, na Paraíba. Campina Grande não tem só São João, tem também medicina de precisão. Fizemos também no interior do Rio Grande do Sul, fizemos também nas grandes capitais. Então, a gente conseguiu demonstrar a capilaridade da especialidade e a possibilidade de a gente fazer isso em lugares remotos, né, que muitas vezes a gente não toma ciência de que ali tem um centro médico desenvolvido, mas a gente consegue fazer, basta ter a estrutura, e a estrutura que a gente tem no SUS hoje comporta que a gente faça isso. São equipamentos de tomografia, de ultrassom, e agora o material necessário para a gente realizar o tratamento. É isso mesmo que eu ia te perguntar, né? Quando a gente pensa nessa infraestrutura toda, em termos de equipamentos, tudo, os hospitais públicos, então, possuem já essa estrutura necessária para esses novos investimentos, né, doutor? O que a gente precisa trazer aí mais luz para que isso realmente atinja, né, o maior número de pessoas sejam beneficiadas por essa técnica, doutor? Luciana, eu digo assim, né, que o papel aceita tudo, a tecnologia foi incorporada no SUS, agora nós precisamos que, de fato, esse aspecto regulatório do SUS, que é complexo e desafiador, abarque essa tecnologia. Aí a gente está falando nas relações com as secretarias estaduais, com as secretarias municipais de saúde. O Ministério da Saúde fez o papel dele estrutural, de organizar esse procedimento, e agora precisa que essas instituições, de maneira célere, faça esses convênios com os hospitais, prestadores de serviço, para que essa tecnologia seja acessível. Fizemos esse procedimento, ele foi incorporado no final do ano passado, tem mais ou menos uns 6 meses, e a gente já vem vendo uma observação de um crescimento do número desse procedimento ao longo de todo o território nacional. Então isso é muito bacana, mas ainda precisa aí de um pouco de incentivo, de garra, de conseguir levar isso. E assim, trago aqui a importância dos meios de comunicação para que a gente mostre para a população que isso existe, né? Que essa possibilidade de fazer esse tratamento ele é possível. Agora, doutor, temos muitas evidências também científicas. Como é que estão aí os estudos internacionais, né, em relação à segurança, eficácia e a qualidade, né, de vida dos pacientes tratados com ablação oncológica, que é o que a gente está trazendo aqui hoje? Perfeito. Tudo isso, né, ele se baseia inicialmente em estudos que vão demonstrar de fato a efetividade do tratamento, o quanto ele vai ser benéfico. É aquela conversa que a gente teve no início de falar que ele é custo efetivo, que ele é um custo-benefício, que ele vai entregar o mesmo resultado com um custo menor. Então foi feito estudos internacionais, um estudo europeu, que juntou diversos centros
e comparou o tratamento da terapia ablativa com o tratamento cirúrgico convencional. E o resultado foi que os tratamentos eles são iguais do ponto de vista oncológico. O que é isso? Paciente que foi submetido a uma cirurgia convencional e paciente que foi submetido a uma ablação, eles tiveram a mesma sobrevida, eles viveram o mesmo tempo. Tá? Não houve diferença entre um e outro. Além do que, na terapia ablativa, eles tiveram menor tempo de complicação, eles teve menos tempo internado e teve um aspecto que é aí um aspecto que a gente fala assim de qualidade de vida. Eles relataram melhor condição, menos dor no pós-operatório. Esses pacientes aí com uma semana já estavam voltando às suas atividades laborais, atividades de convívio familiar no mesmo dia praticamente. Então isso é muito importante para a recuperação do paciente, né? Você está em casa com a sua mobilidade preservada, com a sua qualidade de vida e com o câncer tratado principalmente. Muito bem, e aí quando a gente fala, né, doutor, de futuro da saúde, a gente pode dizer que essa tendência cada vez maior aí desses tratamentos migrarem para esses procedimentos minimamente invasivos, o que a gente pode esperar aí para os próximos 5 anos, talvez? Sem dúvida, Luciana, sem dúvida. O tratamento minimamente invasivo, ele é uma tendência dentro da medicina moderna. Tá? Hoje o SUS já incorporou também outras técnicas aí, que são técnicas cirúrgicas, que é a videolaparoscopia, a cirurgia robótica. Tudo isso vem nesse mesmo sentido da gente fazer um mínimo de agressão, cortar menos, né? Então, por meio de pequenos furos é feito esse tipo de tratamento. E hoje também existe a terapia sistêmica, né? Com a imunoterapia, que faz com que as medicações ajam em todo o corpo do paciente, fazendo com que o próprio organismo combata o câncer. Isso é muito interessante. De fato, o combate ao câncer não é uma coisa exclusiva, por exemplo, da terapia ablativa. Na verdade, é uma soma, é uma equipe trabalhando em conjunto. É a terapia ablativa, é a quimioterapia, é a cirurgia, tudo em seu tempo e de maneira organizada. O Ministério da Saúde elaborou um documento que é um protocolo clínico diretriz de tratamento do tumor coloretal e nele ele faz uma série de recomendações e mostra de fato passo a passo onde cada um deve atuar de maneira efetiva no tratamento do câncer. A medicina do futuro é essa, é sem cortes, com terapias locais e com terapia sistêmica cada vez menos tóxica e benéfica para os pacientes. Muito bem, agora para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, quais são os passos, né, para chegar nesse procedimento? A gente está falando aqui que é um procedimento que está aí disponível no SUS, ainda tem muito, né, para avançar, mas estamos caminhando. Mas quais seriam esses passos, doutor? Perfeito. Os passos para o acesso a essas terapias, Luciana, ela vai passar pelo... o paciente ele está dentro de uma instituição, né, que faça tratamento do câncer e que ela seja, assim, de certa forma, direcionada, né, o oncologista, que normalmente é o médico que cuida principalmente aí do paciente, que esse médico avalie e recomende esse tratamento para o médico intervencionista, que normalmente integram as equipes hoje. Hoje o tratamento do câncer sem uma equipe de radiologia intervencionista é um desafio muito mais complexo. Então, assim, hoje, em praticamente todos os serviços grandes de tratamento de câncer, existe um radiologista intervencionista que vai poder, de certa forma, avaliar esse paciente, recomendar esse tratamento e aplicar essa técnica. Hoje, esse tratamento e o material para realizar esse tipo de procedimento, ele está disponível dentro do que a gente chama de SIGTAP, que é a tabela do SUS. Então, hoje, os hospitais, eles, em tese, eles têm essa condição de realizar esse tratamento. Certo. E quando a gente fala, né, de formação de profissionais, doutor, o Brasil hoje ele dispõe de radiologistas intervencionistas num número suficiente para atender aí a população? Sim, Luciana, nós temos assim, de médicos titulados da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. E o que é médico titulado? É aquele médico que fez a sua formação em um dos centros de radiologia intervencionista, os centros formadores, tá? A sociedade, ela preza muito pela qualidade da formação do médico especialista, tá? E
e assim, de preparar para que ele consiga chegar no mercado de trabalho com condições ideais para realizar essas técnicas. Então, nós temos hoje radiologistas intervencionistas dispersos em todo o território nacional, tá? Principalmente aí a gente nas capitais. No Nordeste, a gente ainda precisa no Nordeste e no Norte, a gente precisa de avançar ainda um pouco mais, principalmente na região Norte. No Nordeste também tem um centro médico muito bem desenvolvido, somente ali Recife, tá? Agora, na região Norte, a gente ainda precisa de avançar um pouco mais. Acredito com que a entrada dessas tecnologias aí no sistema público de saúde possa fazer com que a gente consiga levar ainda mais intervencionistas para as regiões mais longínquas aí e oferecer esse tratamento. Certo. O senhor falou aqui, né, das pessoas que são mais indicadas ao tratamento, e aí eu gostaria que o senhor trouxesse também o que pode ser um obstáculo, né, para que a pessoa possa ter esse acesso. Quais são os critérios, né? Assim, os obstáculos ainda, assim como todo processo de incorporação, a gente ainda tem os desafios aí de desconhecimento da população, de desconhecimento da equipe médica assistente, de que aquilo ali está disponível para o SUS, e da pactuação que isso é feito com as secretarias de saúde e as organizações que prestam serviço. Tá? Então, esse talvez seja o desafio aí desse processo de incorporar uma tecnologia que até então não era tão executada dentro do sistema público de saúde. Eu gostaria que o senhor finalizasse aqui deixando uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo e nos assistindo. A gente está aí com essa série, andando aqui no CBN Saúde, trazendo muitas informações importantes, né, para quem ainda não conhecia a radiologia intervencionista, trazendo aí essa questão do futuro da saúde, né, a tecnologia aliada aí ao tratamento. Gostaria que o senhor deixasse aí suas considerações finais, doutor. A gente traz uma consideração, né, Luciana, que isso, na verdade, vem com uma mudança aí de paradigma, né? É uma oportunidade da gente conseguir oferecer uma saúde de qualidade e digna para a população do SUS. Então, a gente tem feito esse esforço para trazer essa tecnologia, incorporar e agora para difundir essa tecnologia para a população brasileira, para democratizar essa saúde de qualidade, né? É um papel que como médico nós temos e como sociedade nós temos essa missão. Certo. E aí, para quem está se formando, né, em radiologia intervencionista, para quem quiser buscar também como especialista, entender um pouco melhor como se especializar nessa área, quais são, então, os passos, né, que esse médico ou esse profissional deve ter, doutor? Os passos são os seguintes, Luciana. A gente, na radiologia intervencionista, uma especialidade que a gente chama assim mista, né? Ou o médico tem na sua formação inicial a especialização em radiologia e diagnóstico por imagem, tá? E aí faz a prova para fazer a formação em um dos centros credenciados pela Sociedade Médica em todo o território nacional, ou ele tem a especialização em cirurgia vascular, que é uma outra especialidade que também pode fazer a formação dentro dessa área. E aí fica 2 anos também treinando em um desses centros, aprendendo as técnicas intervencionistas para serem aplicadas dentro do tratamento aí dos pacientes que não tem só a área oncológica, mas tem todas as outras áreas. Muito bem, conversei com o Dr. Luiz Sérgio Pereira Grillo Júnior, que é radiologista intervencionista da Sobrice. Muito obrigada aqui pela sua participação. Doutor, quer deixar aí algum contato para que as pessoas possam acompanhá-lo? Luciana, eu trago o contato da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular. Ali nós temos um portal em que nós disponibilizamos acesso à informação, acesso a intervencionistas em todos os lugares do Brasil, e eu também estou à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento. Muito obrigado pelo convite, por estar trazendo informações sobre esse tratamento que de fato pode fazer uma grande diferença aí
a saúde dos brasileiros. Nós que agradecemos, doutor. E com os trabalhos técnicos de Paulo Lima e a direção-geral de José Geraldo Amoroso Jorge, termino aqui mais uma edição do CBN Saúde. A você um ótimo sábado e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno.